Um bom dia a todos que estão nesta manhã acompanhando a jornada e o estudo da nossa lição desta semana. Hoje, quinta-feira, 29 de abril, nós vamos estar estudando o quinto tópico, a bravura na defesa de Cristo. Pergunta A. Aonde os discípulos foram após serem libertados? E como podemos ser inspirados pela prece deles? Aqui diz que quando eles foram libertados, Pedro e João foram para os seus. Aqui creio que a família deles, a igreja, né, seus irmãos em Cristo. E ali eles relataram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos haviam dito a eles. E que eles não podiam mais anunciar o nome de Cristo. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aqui está a prece que deve nos inspirar também. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Filho Jesus. Essa foi a prece. Eles pediram a Deus para que concedessem a eles toda a ousadia para que eles pudessem anunciar a palavra. E o que aconteceu? Quando eles estavam ali reunidos, moveu-se o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ali, nesse momento, eles receberam o poder do Espírito Santo. E a nossa oração deve ser essa, para que Deus também nos dê essa ousadia, essa coragem para anunciarmos a palavra de Deus. Pergunta B. De modo semelhante ao que ocorreu com os reformadores em tempos passados, qual deve ser o tipo de oração daqueles a quem foi confiada a solene verdade presente? Então, aqui, nessa época dos reformadores, 1529, quando foi também restringida a liberdade religiosa e proibindo qualquer disseminação posterior das doutrinas reformadas. E eles aqui, unidos, unânimes, disseram, rejeitemos esse decreto. Eles não aceitaram e eles, unânimes, decidiram que eles iam defender a fé. E essa oração aqui de Salmo 60, verso 3 a 5. Fizeste ver ao teu servo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação, deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Então, nós também temos uma fé, uma verdade a defender. E nós devemos ser inspirados pela coragem, pela fé, pela força que os reformadores tiveram, os discípulos tiveram em defender a verdade. Nós sabemos que vai chegar o momento também que nós devemos defender, ter força e coragem. Nós devemos fazer essa oração. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Nós sabemos que
Nós devemos respeitar as autoridades, o governo humano, como uma instituição divinamente indicada e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado dentro de sua esfera legítima. Mas quando suas exigências entram em conflito com as reivindicações divinas, temos de obedecer a Deus, não aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de qualquer legislação humana. Então, pela graça de Deus, nós devemos defender a palavra de Deus. A coroa de Cristo deve ser elevada acima do brasão das autoridades terrestres. E eu quero terminar a lição de hoje com o texto áureo da nossa lição que nós estamos memorizando durante a semana. Eu já quase terminei de memorizar, mas eu não estou bem segura, então eu vou acompanhar lendo. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, verso 19 e 20. Que Deus nos ajude para que nós possamos ter força, coragem, pedir que o Espírito Santo esteja conosco nos momentos para que nós possamos ter a coragem dos discípulos, dos reformadores, para defender a palavra de Deus até o fim. Um bom dia e que Deus os abençoe. Amém.